Bom, galera, Filipelli, vamos lá gravar uma aula de FIBO aqui. Vamos começar pelo índice, tá? O que a gente tem que entender que é o mais importante sempre num estudo de FIBO, né? Para mim, na verdade, né, FIBO, né, quando a gente está trabalhando aqui no gráfico intraday, o mais importante é para mim saber aonde que eu estou localizado no preço, né? Então, a gente pegando uma região assim, a gente pensando que o mercado financeiro ele é uma floresta, né? Então a gente tem que imaginar que a gente é uma folhinha no meio daquela floresta lá quando a gente está operando ali o intraday, né? Então a gente tem que saber aonde que a gente está localizado, né? Nessa floresta, né? Se a gente está mais perto da copa das árvores, se a gente está mais perto do chão, né? Então, para isso, né, eu vou utilizar sempre o FIBO para mim saber aonde que eu vou estar localizado, né? Isso em termos de retração, né? Em termos de projeção de alvo, é para a gente saber até onde que a gente consegue alçar um voo aí, né? Até onde esse gráfico vai conseguir ter força, assim, talvez, para dar continuidade em algum movimento. Então, vamos começar aqui pelo nosso índice futuro, tá? Índice futuro aqui, a gente já trabalhou já com essa projeção aqui. Deixa eu pegar a ferramenta de desenho. Né? A gente já trabalhou com toda essa projeção aqui dessa perna aqui, o que não é errado, na minha opinião, tá? Porque o índice, quando ele começou a corrigir, que chegou próximo da média móvel de 200, e a gente até cogitou que isso daqui poderia ser, né, um pivôzinho de baixo de rompimento a 200, aí, então por isso que a gente estava mapeando aqui essa pernada, tá? Mas fatos da vida é, ele não conseguiu romper, fez um fundinho duplo aqui e estourou para cima, tá? O que a gente pode fazer aqui para estar mapeando aqui a nossa localização no meio dessa floresta aqui? Vamos pegar essa pernada de baixa aqui e já vamos deixar ela mapeada, tá? Então, como é a pernada de baixa, eu vou traçar o meu fibo de baixo para cima, para mim saber aonde que vai ser essa retração. A gente já vai perceber aqui que a gente já vai ter a nossa faixa de Gaza, tá? O que é a faixa de Gaza? Ela é, ela é a localização que a retração, na verdade, né? Entre a retração de 38 e a retração de 61,8, tá? Aqui o preço tende a ficar mais brigado, a ficar mais lateral, tá? Porque é meio que um magnético aqui, né? Quando o preço ele tá sem uma tendência clara aqui, parece que fica aqui num pinball infinito aqui, né? Vocês vão perceber depois que a gente baixar o tempo gráfico, tá? Então, aqui dentro do semanal aqui, eu vou pegar isso daqui como a minha floresta, tá? E aí eu vou fazer vou dar aquela colorida de sempre, tá? Vou marcar com uma cor diferente topo e fundo. A linha vai ser contínua, os topos e os fundos eu vou deixar aqui em fúcsia. Fúcsia é o vulgo rosa, né? Não sei porque o cara botou fúcsia. E a retração mais importante do ativo aqui, né, que a gente sabe que nos índices é os 50%, tá? Então, essa daqui vai ser a minha localização na floresta. E aí, a gente vai ter o nosso FIBO semanal, que a gente vai estar trabalhando dentro dessa semana, né? Que ele vai ser um FIBO mais dinâmico. Isso aqui para mim saber onde que eu estou localizado no meio de toda essa floresta aqui, tá? Agora, e para essa semana, Felipe, como que tu vai trabalhar? Aqui, nesse índice, a gente vai ter duas possibilidades, tá? Que primeiro, o preço tinha a sua média móvel de 20 descendente aqui o mercado, né? E ele vinha descendo aqui. Não chegou a testar ela nenhuma vez aqui, que tentou, se aproximou dela, tecnicamente não tocou, tá? E depois ele rasgou ela para cima numa porrada só. Depois ele veio e testou sua média móvel de 20 e aqui ela começou, né, a ficar ascendente. Então, não seria nada errado a gente pegar e mapear esta máxima com esta mínima. Por quê, Felipe? Porque aqui eu entendo que a gente conseguiu passar para cima da média móvel de 20, testou ela uma vez e aqui é um movimento a ser mapeado, tá? Tem gente que vai pegar e vai mapear somente esse candle aqui também, só da semana passada. Também pode ser, tá? Mas em termos, assim, para a gente ficar pecar pelo excesso, né? Eu prefiro mapear esse movimento todo. Então, aqui, como foi um movimento de alta, né? Eu posso estar mapeando esse movimento. E aqui também é bem legal que vocês vão ver no diário, que aqui foi bem quando começou os conflitos na Ucrânia também, tá? Então, a gente pode mapear ele aqui, agora de cima para baixo. E aí a gente vira para o diário para a gente localizar ele pelo diário aqui, ó. Lembra quando começou esses gaps aí?
Então, aqui eu acho que fica bacana a gente estar mapeando esse movimento aqui todo, tá? A gente estava testando a região de 50%, né? A gente, a princípio, fechamos rompendo o 61,8 aqui, né? Mais conhecido como Bacia das Almas, tá? Média móvel de 200 descendente, então quer dizer que a gente tem uma tendência primária de baixa, tá? Então, aqui a gente tentou trabalhar acima dessa média móvel de 200 aqui para tentar começar a inverter essa tendência primária aqui, né? Que a média móvel de 20 começaria a ficar flat, depois começaria a ficar ascendente, né? Fatos da vida é, a gente passou, na verdade, a gente testou uma, duas, três vezes aqui essa média móvel de 200, né? E aí, quando a gente rompeu sem nem tomar conhecimento dela praticamente, né? Só que aí depois o preço começou a sentir. Depois teve todos o fator macroeconômico também, tá? Então, aqui para essa semana, esse vai ser o meu fibo dinâmico, tá? E aqui eu vou deixar ele diferente, vou deixar ele com linha pontilhada, tá? Para mim saber, linha pontilhada é o fibo dinâmico semanal, é um fibo que provavelmente eu vá ajustar ele durante a semana, caso a gente venha perder fundo, né? Aqui nesse caso, né, no índice, a gente venha perder fundo, né? Talvez no dólar a gente rompa o topo, a gente vai ter que ajustar ele, né? Para a gente estar com uma coisa mais palpável, assim, né? Poxa, mudou rápido o cenário, a gente tem que se atualizar, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou pegar, vou colocar ele em preto. Opa, só tirar aqui. Pronto, vou deixar ele em preto. Topo e fundo, mesma coisa, eu vou deixar em fúcsia, tá? E a retração mais importante do movimento também, eu vou deixar ela em vermelho. Então, aqui, né, dentro do semanal, na minha opinião, a gente já está mapeado, né? A gente sabe aqui que a gente está dentro da faixa de Gaza aqui, da nossa floresta, tá? E dentro do nosso fibo dinâmico semanal, aqui a gente está perdendo a retração de 61,8, tá? Mas fazendo uma regressão à sua média móvel de 20 também aqui no semanal, tá? No diário, ela já está descendente, tá? E aí, agora vamos para os alvos aqui. O que que a gente tem de alvo aqui? Na verdade, esses alvos a gente vem alertando aqui, tá? Mas isso aí, enfim, aqui a gente está gravando a aula, né, de retração de fio. Aqui a gente tem um pivô, muito bem claro aqui, né? De baixo. Então, nada mais justo do que eu deixar esse movimento mapeado aqui também, tá? Então, aqui também eu vou pegar, aí eu vou pegar a ferramenta de projeção de fibo e vou mapear primeiro a retração, né? O pullback. Por que eu gosto sempre de projetar primeiro o pullback? Porque a gente tem que entender que o mercado aqui é feito de probabilidade, né? Se eu já projetar esse pivô para frente, eu vou estar jogando a probabilidade contra mim. Por quê? Claro, vou ter alvos maiores, né? Inclusive, cravou seu primeiro alvo aqui agora em confluência com a retração de 38 desse movimento de baixo para cima, né? Mas aqui agora, no caso, a gente poderia até falar que é o 61,8, né? Só inverter. Né? Mas falando em termos de projeção aqui, e por que que eu não faço logo de cara essa projeção aqui? Porque essa projeção aqui realmente ela vai me dar alvos mais longos, mas consequentemente eu vou ter, se eu for trabalhar cegamente, poxa, só vou sair em alvo de fibo, né? Eu vou ficar talvez aqui um tempo posicionado aqui, né? Que talvez vai criar uma expectativa muito grande. Poxa, só vou sair lá em 112.243. Poxa, mas a gente tem que saber que antes disso a gente vai ter retração de fibra do semanal, a gente vai ter os alvos do pullback, né? E os alvos do pullback, eles vão ser menores, né? E talvez o preço só vá atingir os alvos do pullback. Então, é por isso que eu sempre eu faço a projeção primeiro do pullback, né? Porque são alvos mais curtos. Isso não quer dizer que eu não quero pegar alvos longos, não. Muito pelo contrário, né? Eu, quando entro num trade, realmente eu quero pegar alvos longos, mas ao mesmo tempo que eu estou projetando esse alvo mais curto aqui, eu quero trazer a probabilidade para o meu lado, porque aqui eu posso atingir o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, e aí eu vou começar a projetar o pivô, aí eu já vejo como que eu já vou estar localizado nesse preço, né? Provavelmente já vou ter feito parciais já, então o trade em si vai estar mais leve, entendeu? Então, é por isso que primeiro eu sempre vou projetar aqui esse pullback, tá? E aqui eu posso deixar ele até todo em vermelho, né? Que como vai ser alvos para queda aí, vou deixar ele em vermelho aqui numa espessura 2 aqui, para a gente saber. Aqui eu deixo aqui o 0% que a gente saber de onde que está saindo a projeção do movimento, tá? Então, só para ficar mais claro aqui, a gente está projetando este movimento aqui para baixo, e aí vai ter seu primeiro alvo, que já foi atingido, segundo alvo, que já foi atingido, e temos o terceiro alvo
na casa dos 110 mil aí, depois dos 200% do movimento, que não é isso aqui dos 200% não é número de FIBO aqui, mas é, né, ele é o dobro do movimento inicial. Mas a partir do momento que ele atingir o terceiro alvo, ele já começa a trabalhar com as projeções do pivô, tá? E outra também, né, para mim saber, poxa, se eu não peguei esse rompimento aqui, né, talvez aqui isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos para mim fazer uma reentrada aqui. Onde que eu vou fazer uma reentrada? Eu tenho que ver, né, se de repente esse preço aqui, ele agora bateu no seu segundo alvo, talvez esperar um pullback aqui na região do primeiro alvo, então o preço fez isso daqui, ativou o pivô, caiu, ele vem, faz um pullback aqui no primeiro alvo, para talvez tentar buscar um terceiro, então é tudo uma coisa que a gente vai ter que ter imaginação realmente, né? Né, eu acredito que quem vai trabalhar aqui no mercado aqui tem que ter um pouco de imaginação também, não pode ficar aquela coisa muito, ah, meu Deus, automática, não, aqui tu tem que estar se modificando toda hora, então é por isso que a gente tem que ser bem rápido aqui. Em termos de alvos, eu acho que é isso daqui que a gente vai ter, tá, galera? Então a gente vai ter a nossa retração aqui do semanal dinâmico, temos os alvos do diário, já atingimos aí o nosso alvo de 100%, na retração de 38% do movimento aqui, e a gente está dentro da faixa de Gaza, tá? Então, outra coisa que a gente tem que observar, talvez aqui o preço essa semana, né, fique, né, cabeceando essa região aqui, suba um pouquinho mais, volte, né, até que, se realmente ele for cumprir alvos de baixa, ele venha, né, talvez também rompa logo de cara, faça um pullback aqui no alvo de 100% e venha buscar alvos, né, mais para baixo aí, vindo até perder esse fundo aqui. Beleza? E aí a gente vai fazer o que também? Vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos, que a gente vai ter, que a gente tem que entender uma coisa, a gente vai ter alvo do semanal, a gente vai ter alvo do diário, e a gente vai ter alvo dos 60, vai ter alvo dos 15, vai ter alvo dos 5, sempre vai ter um alvo, né? E a gente tem que estar sempre observando, porque cada alvo de fibra que a gente tem é um lugar onde o preço pode parar, e a gente tem que entender isso, né? Beleza? Até vamos dar uma olhadinha aqui no semanal, né? Aqui também vai ser outra coisa que quando, né, se o preço fizer isso, né, uma coisa que a gente também tem que estar sempre pensando é um passo à frente, né? Caso o preço venha e perca essa região aqui, isso daqui é uma possível projeção que a gente possa fazer, né? Mas futuramente aí no semanal, pegar essa pernada de alta aqui e projetar lá para baixo, para a gente saber aí aonde que a gente poderia ter alvos de FIBO, caso isso daqui aconteça aí, né? Então, teria alvo aí na casa, o primeiro alvo seria aí na casa dos 100.100, tá? Mas aí vamos deixar futurologia, não é futurologia, né? É probabilidades aí para a hora que realmente estiver acontecendo o movimento. Beleza? Então, no diário a gente já está mapeado. 60 minutos não tem muito o que a gente mapear aqui, na verdade, a gente vai ficar com essa projeção mesmo do diário aqui, tá? Aqui esse gap gigante foi aí o dia do feriado, né? Que derreteu tudo lá fora lá e a gente já abriu aqui sexta-feira que já abriu, né, extremamente vendido. Beleza? Então aqui eu fiz os estudos no FUT, agora eu vou vir aqui para o meu gráfico do contrato contínuo, contrato M, e só vou importar ele, tá? Então vou vir aqui para opções de estudo, copiar a série histórica de estudo e tcharam, prontinho. Mágica está feita, tá? Só vou conferir aqui, ajustar. Aqui eu vou botar... Aqui é questão de toque mesmo, tá, galera? Todas as minhas retrações de FIBO, elas ficam no lado direito, para mim bater o olho naquele númerozinho e já saber que é uma retração de FIBO. E os alvos eu deixo do lado esquerdo, beleza? E aí a gente vem para o contrato contínuo aqui, né, dá uma olhada. E aí a gente começa a ver aqui também, dentro do contrato contínuo, uma coisa também, aí ela não é para tão longo prazo assim, quanto um alvo do diário, tá? Eu já vou começar o quê? Possíveis padrões que o preço deixou para amanhã, no caso, né? Hoje é domingo, então, né, para amanhã, o que o mercado pode estar armando para amanhã? Poxa, a gente teve esse gapzão de baixa aqui, né? Pelo 60, isso aqui nada mais é para mim, na verdade, o que a gente tem que fazer para amanhã é já colocar um FIBO, opa, dentro do dia de ontem, né? Dentro do dia de ontem, não, dentro da sexta-feira. Então, como o dia foi de baixo para cima, né? Vou estar traçando as minhas retrações de FIBO do dia da sexta-feira, para mim saber, né? Se o mercado abrir e for corrigir alguma coisa, me saber até onde aquele mercado pode estar corrigindo, né? Então, aí, caso ele abra sem gap amanhã aí dentro desse range aqui, eu já sei que eu vou ter a retração de 38, 50 e 61, caso ele vá corrigir para cima, né? Se vai corrigir é para cima nesse caso aqui, né?
Vou dar uma olhadinha nos 15 minutos, né? Tá chegando na sua média móvel de 20, né? A média móvel de 9, que foi que ditou a regra aqui, como a gente pode observar, né? Depois de pronto é fácil, né? Mas enfim, né? E aqui a gente for parar para olhar, né? Poxa, um mercado que já abriu com um gap aí de quase 2.000 pontos, né? Caiu mais 2.000 pontos. Poxa, né? Eu não vou estar querendo arriscar a compra assim logo de cara, né? Mas o porquê que eu tenho que ter essas retrações de FIBA aqui? Justamente para mim saber, caso, né, por algum motivo, ele me apresente algum padrão de compra, sei lá, rompeu esse topinho aqui, já abriu, fez um pullback, vamos desconsiderar a média móvel de 50, talvez esse preço vá fazer uma correção aqui, beleza. Eu tenho que saber que no meio dessa possível correção, na ponta da compra aí, eu vou ter retração de 38, a retração de 50, que é a mais importante, tá? E a 61,8, que talvez o preço segure, tá? Então eu tenho que saber, né, que eu vou estar trabalhando contra uma tendência e dentro dessa contra-tendência eu vou ter essas retrações de FIBO. Então, por isso que é tão importante FIBO dentro do meu operacional. A retração do preço. Não é para mim simplesmente jogar alvo para cima aqui, eu vou projetar agora essa pernadinha para cima aqui né, vamos embora, pessoal, vamos levar até lá os 113 mil aqui agora. Não, negativo, eu tenho que saber que aqui dentro desse contexto eu vou ter o contexto da sexta-feira, né? Eu vou ter retrações aqui, provavelmente, né? O preço, e aí pode parecer até uma coisa para quem realmente é mais adepto de FIBO aí, que, né, é meio que uma magia negra o negócio. Chegou em número de FIBO, a gente sabe que o preço vai dar uma segurada, né? E aí a gente tem que ver se a gente vai proteger o trade, se a gente vai esperar romper para fazer um pullback, para depois a gente entrar. Então, é N fatores, tá? Então, em termos de retração e projeção de FIBO para o índice, é isso daqui, tá? E agora a gente vai fazer tudo isso daqui lá no dólar. Então, índice a gente encerrou. E aí a gente vai fazer a mesma coisa no dolinha. Dolinha, gráfico futuro, já tirei todos os estudos daqui, tá? E aqui esse dolinha, né, a gente tá o quê? Entre a cruz e a espada, né? Porque tá todo mundo querendo que ele caia mais, né? Mas sexta-feira ele demonstrou para a gente que talvez não é bem assim. E aqui a gente vai ter uma média móvel de... Isso aqui é uma coisa tudo que a gente tem que analisar, tá, galera? Na minha opinião, quando a gente vai trabalhar com FIBO, porque é o contexto também, né? A gente vai ter a nossa média móvel de 200 aqui. Agora foi que a gente conseguiu romper esse caixote. E aí também o pessoal aí mais... né, talvez aí, depois de sexta-feira, tenha até mudado um pouco o discurso, né? Falando que o dólar aí vai cair até R$ 4, né? Mas, né, para confortar o coração deles, talvez isso daqui poderia até ser um pullback aqui para voltar a cair, né? Mas isso aqui a gente só vai saber realmente num movimento semanal, né? E aqui fatalmente depois que acontecer, né? Aqui, se a gente for pegar sexta-feira, a gente vai falar, não, o dólar fez fundo, porque sentiu a média móvel de 200, não conseguiu romper, mas fatos da vida é que se romper aqui, ele vai isso aqui é o pullback no caixote, tá? Então, é muito importante a gente marcar essa região aqui de fundo, na minha opinião, e aqui a gente vai até um pouquinho além, né, do que só tá usando a retração de FIBO aqui. Eu quero deixar essa região mapeada aqui, justamente para observar, né, como que vai ser o comportamento do preço nessa região, tá? Sugiro vocês fazerem o mesmo também aí, tá? Isso aqui não faz parte de FIBO, mas isso aqui faz parte de raciocínio lógico, na minha opinião. Tá? Eu vou deixar numa cor meio diferente para ficar mais... deixar um azul, tá? E aqui em termos de FIBO, aqui, nesse semanal do dólar aqui eu já falei, né, que eu estava pegando este movimento aqui. Por que aqui, Felipe? Porque pelo diário, foi aqui que ele passou para cima da sua média móvel de 200 e parou de sambar, tá? Então, para pegar um movimento mais limpo, né? E aqui faltou pouquíssima coisa para ele chegar nessa retração de 61,8 aqui, né? Eu estava até bem atento aqui, estava todo mundo, o dólar está caindo, o dólar está caindo. Mas beleza, a gente tinha essa retração de 61,8 aqui que com certeza ela ia segurar, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Vou deixar aqui tudo em preto, linha contínua.
Vou marcar topo, vou marcar fundo. Pô, mas tá tão longe, Felipe. Ele, mas é mania, é toque. Se eu não fizer essa aqui, eu não consigo nem operar no outro dia. E aqui a retração mais importante é 61,8. Vou deixar ela em vermelho, tá? Então, dentro da floresta, eu já sei a minha localização aqui no dólar, tá? E vamos falar aqui agora em termos de fibodinâmico, né? A gente tem duas possibilidades, né? Semana passada foi uma semana bem, né, de bastante volatilidade no nosso dólar, né? Primeiro a gente deu uma derretida, veio testar essa região de fundo aqui, depois a gente recuperou numa força assim, ó, brutal, né? Quem estava na frente do gráfico na sexta-feira pôde observar esse movimento, tá? Seria errado eu mapear somente esse movimento aqui, Felipe, só da semana passada? Não seria nada errado, na minha opinião. Mas, novamente, eu vou preferir pecar pelo excesso. Então, aqui como esse movimento foi um movimento de alta aqui, eu vou pegar a máxima junto com essa mínima, que vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Mas às vezes por causa de 15, 20 pontinhos ali, a gente deixa passar, né? Que é como aquele velho ditado, a gente nunca vai tropicar na montanha, né? A gente vai tropicar sempre na pedrinha que está no caminho. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tudo em preto, só que dessa vez linha pontilhada, né? E aqui eu vou marcar topo e fundo. Topo e fundo e a retração mais importante, 61,8. Beleza, dentro do semanal eu estou mapeado. Aqui dentro do semanal, desse dólar aqui, a gente pode ter também até uma projeção para o semanal, tá? Mas talvez a gente pode pegar uma coisa mais clara no diário ali. Não seria errado eu fazer essa projeção aqui para cima, tá? Pegar essa mínima com essa máxima aqui e já deixar esses alvos projetados aqui, tá? Dá para deixar até em verde aqui, mano. Vai ser para alta, vai ser isso daqui, tá? E aí a gente vai vir para o diário aqui. E aqui vai dar a mesma coisa aqui no diário, né? Só que, na verdade, aqui eu vou preferir, novamente, pecar pela proteção e vou projetar esta pernadinha aqui. Poxa, mas é muito cri-cri, né? É muito cri-cri mesmo. Vamos ficar bem esperto aí, né? Aqui, como a gente pode ver, a gente vinha vendidaço nesse dólar aí desde janeiro, né? É desde janeiro? É desde janeiro, eu acho. Enfim. Por que eu não trabalho tanto com LT, né? Com, né, linha de tendência para cima e para baixo aí? Porque para mim não existe LT melhor do que uma média móvel de 20, né? Aqui está muito bem claro o papel dela de LT. E aqui, se isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos, né? A gente já estaria, né, descaracterizando uma regressão à média móvel de 20, tendo em vista que ela fechou muito acima dessa média móvel de 20, né? Então aqui a gente já estaria trabalhando agora com um rompimento dessa média móvel de 20 aqui nesse dólar aqui, né? Então o que a gente tem que fazer quando a gente tem o rompimento de uma média móvel de 20? É esperar o pullback, né, galera? E aqui nesse caso, quando a gente tem essa linha azul, que é aquele fundo importantíssimo que a gente tem lá, né, no semanal, na minha opinião, se aqui fosse um gráfico de 5 minutos, o que eu ia estar orientando vocês a fazer, como a gente sempre faz na sala? No mínimo, bater no primeiro alvo, vir e fazer um pullback aqui para testar essa linha, esse fundo aqui, né, que até então ele é uma resistência, que a gente foi lá, até cutucou, a gente violou ele, mas a gente ainda fechou abaixo, né? Então eu ia estar orientando vocês, vamos esperar bater o primeiro alvo, fazer um pullback, testar o que era resistência agora como suporte, e aqui a gente vai pegar até talvez aqui com uma média móvel de 20, querendo ficar azulzinha aqui, mas com certeza já com o auxílio da média móvel de 9, né? Então, isso daqui, se isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos, ia ser exatamente isso que a gente vai fazer. Mas como não é um gráfico diário, a gente tem uma como que, nossa, me fugiu aqui a palavra, a gente tem uma grande chance, né, desse preço aqui, né, dar uma enrolada nessa região aqui, tá? Ou até mesmo sentir essa região aqui, né, corrigir no mínimo 50% aí dessa barra que foi sexta-feira, né, que inclusive a gente já vai deixar mapeado aqui, né? Então, não, mas a gente faz depois, para não atrapalhar a cabeça do pessoal, né? Mas enfim, vamos lá. Então, dentro do semanal do dólar, era isso que a gente tinha, a projeção do diário também está aqui, vamos dar uma olhadinha no 60. 60 também, né? Foi uma coisa de louco, atingiu os 200% do movimento que a gente já mapeou na abertura, que foi esse daqui, né?
Logo quando ele já abriu, já com esse gap de alta, a gente já deixou esse movimento mapeado aqui. Na verdade, foi este daqui. Foi este daqui, atingiu 200%, mas até daria para deixar esse daqui, né? Seria o mais sensato aqui. Agora que está pronto, está fácil, né? Aí faltou pouquinha coisa realmente para ele atingir lá os 200%. Mas fatos da vida né? Isso aqui já é passado. E aqui, observando aqui, né? Isso daqui ainda entra no contexto de FIBO, né? Aqui a gente já mapeou o semanal, já mapeou o diário, a gente está olhando 60 aqui agora. O que, que eu tenho para mapear do 60 aqui? Para a gente estar operando amanhã? Né? Na minha opinião, no mínimo, esse movimento aqui todo, né? Vou pegar ele com gap e tudo, tá, galera? Vou pegar ele com gap. Porque se eu pegar ele isolado aqui, porque querendo ou não, para mim, né? Para mim não, né? O gap nada mais é do que uma negociação que foi feita no vácuo aqui e todo mundo entrou num consenso que realmente esse gap aqui ele foi válido, né? Até porque se esse gap ele não fosse válido, ele teria aberto num gap de alta e depois né, viria fechar o gap, enfim, né? O que a gente viu aqui foi justamente o contrário, né? Ele abriu com gap e seguiu indo aí na sua tendência de alta até o final do dia, né? Depois a gente teve até acho que foi a atuação do Banco Central, e que a gente estava com quase com 5% de alta no dia no dólar, né? A maior alta nos últimos 2 anos, mas enfim. Então, aqui para amanhã, a gente vai estar trabalhando com esse movimento aqui, tá? E aí, a gente vai dar uma olhadinha. Aí, primeiro, o que eu vou fazer, na verdade? Agora, aqui como eu já mapeei o semanal, o diário e o 60, tudo no contrato contínuo aqui, que aí eu consigo pegar realmente o movimento como um todo, porque às vezes a gente vai ter troca de contrato, troca de letra de contrato, e aí a gente vai ficar, né, sem opção de enxergar mais o passado no contrato atual do ativo, né? Do dólar e do índice. O índice até a gente não sofre tanto com isso porque a gente demora um pouco mais para trocar o contrato, né? O dólar é todo mês a gente está trocando o contrato dele, então todo mês tem que refazer todo o estudo. Aí para ficar uma coisa mais prática, eu sempre faço ele aqui no contrato perpétuo e depois eu só vou migrar ele aqui, ó, opções de estudo, novamente copiar essa histórica de estudos. E aqui eu só vou dar uma olhadinha para ver se está tudo realmente certinho. E aí a gente vai vir aqui para os 60 minutos. A gente vai observar também. Está muito esticado dentro do 60 aqui, tá? Dentro do 15. Dentro do 15 a gente pode observar duas coisas aqui, né? Até se a gente for... até isso aqui vai ficar gravado na aula de FIBO, mas enfim. A gente tem a nossa média móvel de 20 aqui. O ativo chegou, respeitou ela, né? E aí ele fez aqui, teoricamente, uma regressão à sua média móvel de 20, bem afastada da média móvel de 200, isso tudo tem que ser levado em consideração também, tá? Mas aqui ele não conseguiu dar uma continuidade, claro, porque já era final do pregão também, o preço já estava esticado, mas ele deixou também uma estrutura, uma possível estrutura de baixa para a gente, tá? Então, nada mais justo do que a gente mapear essa região. Caso venha para essa região, aqui é um pivô de baixa, tá? E aqui nos 5 minutos, tá? Vamos ver se é um pivô operável, né? Não, não é. Pivô de 32 pontos, mas deixou um pivô dentro do pivô aqui, né? Esse daqui, 15 pontos, mas enfim. Já dá para deixar até essa projeção aqui para baixo, né? E caso ele venha a romper realmente, a gente vai ter as retrações do movimento, para a gente saber que não é porque eu tenho um pivô agora aqui que esse preço vai derreter, tá? Eu vou ter as retrações do movimento aqui, né? E vou ter esses alvos, né? E caso ele atinja esse terceiro alvo, a gente começa a trabalhar com essa pernada, né, com esse pullback aqui um pouco maior e depois futuramente até projetar esse pivô aqui. Tá? E lembrando que tem toda a questão de média também para ser levado em conta, tá, pessoal? Poxa, beleza, o dólar, né, só foi sexta-feira que deu aquele respiro, agora vai derreter de novo. Beleza, vai derreter, mas a gente vai ter uma média móvel de 200 ascendente, então muito cuidado aí, tá? E eu acho que por aqui a gente pode encerrar a nossa aula de FIBO, beleza? Valeu demais, galera.